prática e 10 minutinhos para algumas orientações, tudo cronometrado. E na última aula do mês, visto que são 4 aulas, né, que a gente planejou, é o quê? Vai ser um encerramento, né, daquele ciclo, para fechar o mês, então tem que ter um encerramento. O que eu fiz? Eu fiz uma revisão de tudo que ela aprendeu durante o mês inteiro, durante as 4 aulas, fiz uma aplicação prática, seja no órgão, seja aquilo que eu defini no meu planejamento do meu mapa do progresso. O que mais que eu fiz aqui? Eu fiz uma revisão geral do conteúdo, uma execução de uma peça simples, com base no programa mínimo. A gente sempre trabalha com programa mínimo, a gente sempre mostra para os pais. Os pais querem ver, então a gente mostra, a gente trabalha com áudios, provas e testemunhas. A gente trabalha mostrando que nós estamos seguindo o que está ali, que nós não estamos enrolando de forma alguma os alunos, tá? A gente trabalha com o que a igreja está pedindo, ok? Muito bem. A gente dá um feedback individual para o aluno. Parabéns, você está indo muito bem, você evoluiu, eu estou muito orgulhosa de você. Hashtag meu amor passa um feedback para o pai e para a mãe. Se o pai ou a mãe não é presente, se não participa da aula, se não vai ali presencialmente, se não está... faz um grupo do WhatsApp, passa uma mensagem ou liga. Alô, é Joana o nome da mãe? Alô, irmã Joana, paz Deus, querida, tô ligando pra... Nossa, sua filha, nossa, ela teve uma evolução tão grande esse mês, ela tá muito bem. Passa esse feedback, porque se você fica muda e calada, ela não vai entender. Mas se você está em constante, ela vai chegar à noite e vai falar pro marido: bem, você não sabe, a professora da Maria me ligou hoje para falar que ela está indo tão bem nas aulas de música. Pronto. Ela não vai falar que você não presta, que você não sabe ensinar, que você está enrolando, que isso e aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Muito bem. E continuando aqui com os 20 minutos de revisão, aquele tempinho lá que eu havia comentado, certo? Muito bem, muito bem. Agora a gente vai para uma outra fase do mapa do progresso. Não acabou não, minha querida, não acabou. Mas para essa aula não ficar muito extensa, porque eu vou falar mais, ainda tem muito mais detalhes para te mostrar do mapa do progresso, nós vamos tomar uma aguinha, dar uma respirada e eu te vejo na próxima aula. Até já! Muito bem, agora que você já respirou, já tomou seu cafezinho, sua água, seu suco, porque nós somos light, vamos lá. Essa é a melhor parte do mapa do progresso, adoro, que é o nosso conteúdo a ser trabalhado no primeiro mês do mapa do progresso. E aqui eu fiz uma simulação para uma aluna iniciante do zero, que geralmente as professoras têm mais, assim, dúvidas, mais dificuldade do que fazer um mapa do progresso para uma aluna que já é avançada ou para uma aluna que já é iniciante, tá bom? Isso aqui não é algo assim obrigatório, é uma sugestão minha. Não significa que você precisa seguir isso aqui, tá? Arrisca. É uma sugestão. Você pode fazer modificações, você pode trocar, você pode mudar para a sua realidade, para a sua aluna. É assim, o mapa do progresso, ele não é um copia e cola. Você tem que adaptar para a sua aluna. Os alunos, eles não são robozinhos. Já foi o tempo em que a gente fazia um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola. Os alunos têm que, como dizia Paulo Freire, não sei se você conhece, eu falo muito de Paulo Freire, dentre outros pedagogos, filósofos, e não só da pedagogia, mas também da parte musical. Paulo Freire dizia que não adianta nós despejarmos o conteúdo na cabeça do aluno. Os alunos não são depósitos. Ele não dizia exatamente com essas palavras, mas sim com esse significado. O aluno, ele precisa entender o que nós estamos falando e não apenas receber conteúdo. Tem que fazer sentido na cabeça dele. Então, eu vou fazer aqui, vou te mostrar como eu fiz, o que eu trabalharia, né? Mas eu tenho que ter um aluno do qual faça sentido na cabeça dele isso aqui. Se eu perceber que no meio da aula não tá rolando isso aqui, não tá fazendo sentido, troca, modifica, adapta, certo? Então isso aqui é uma sugestão minha
para você. Você pode ficar à vontade para você mudar. E eu quero saber se você mudou, se deu certo, se não deu, tá certo? Então vamos lá. Aqui como referência, coloquei aqui primeiro mês, setembro. Claro que você vai usar no mês que você for trabalhar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ok? Então vamos lá. Na primeira aula, né? Isso aqui independente da idade. Eu penso como se fosse criança, porque geralmente as professoras têm dificuldade em trabalhar com crianças, tá? Então nós vamos falar aqui sobre as figuras. Figuras é diferente de notas. Muitas professoras ainda confundem isso. Ah, a gente vai falar sobre a figura do quê? Vamos estudar teoria? Pelo amor de Cristo. Vamos lá, figuras musicais de forma resumida. Explicando que na música existem 7 notas. Porém, nós vamos aprender mais pra frente sobre elas. E também nós temos 7 figuras. Mas para que servem essas figuras? Vamos se dizer que é a escrita da música, né? Então, se for criança, eu gosto de dizer que as figuras, elas são as roupinhas das notinhas. E que cada vez elas vão vir, né, com uma roupa diferente. Assim como nós, né? Nós usamos uma roupa diferente. As figuras da mesma forma. Hoje nós vamos aprender sobre a semínima, por exemplo, que é essa figura aqui. Aí você mostra a semínima, que está usando um vestidinho preto e gosta de pular de um pé só. Isso aqui é um exemplo do que você pode explicar, do que você pode apresentar. E não explica para a criança já todas as figuras, as 7. Você pode trabalhar apenas uma figura por vez no mês. Uma figura no mês, dependendo da criança. Lembra que nós só temos 60 minutos de aula? Ótimo, lembra disso. Então, isso aqui foi uma breve sugestão do que você pode trabalhar e de como você pode trabalhar. Muito bem. Você pode fazer a semínima de EVA, de cartolina. Fica à vontade para usar o material que você for usar, tá? Muito bem. Vamos vir aqui para baixo. E aí, atividade sugerida aqui. Ó, atividade sugerida. Você pode fazer o ritmo com palmas e pés no lugar, ou batendo copos, ou pulando. Lembra que eu falei aqui, ó, essa figura aqui que usa um vestidinho preto e gosta de pular de um pé só. Então, atividade que você pode fazer com a aluna para ela entender para que serve a semínima. Você pode fazer essa atividade. Você pode fazer uma atividade para pintar a semínima, né, ou colar de barbante, ou algodão, lantejoulas, massinha, seja o que for, né? E aí você pode usar já o volume 1, sim, na primeira aula você pode usar o volume 1, por quê? Do estudo 1 ao 10 do volume 1, porque lá já aparece a semínima, então você mostrou a figura para ela e já no método você já mostra que tem ali a figura. E como você vai trabalhar isso no método? Vamos circular a figura que nós aprendemos hoje? Agora nós vamos tocar somente a figura que nós aprendemos hoje, sempre que ela aparecer. Professora, como assim? Mas ela nem aprendeu as notas? Sim, eu não estou falando de notas. Lembra que eu falei? Eu estou falando de figuras. Notas é diferente de figuras. Notas do ré, mi, fá, sol, lá, si. Figuras, semibreve, mínima, semínima, colcheia, etc. Eu trabalhei o quê? Figuras. Qual foi a figura que eu trabalhei? Semínima. Observação. Aqui eu não estou falando de notas. Nossa, meu estômago tá roncando, eu tô com fome, eu não sei se você conseguiu ouvir. Então, não me interessa aqui, professora, apresentar claves, falar quem é a nota dó, se tá na linha ou no espaço. Então, presta bastante atenção no que você conseguiu trabalhar em apenas uma única aula. Presta bastante atenção. Em uma única aula, você explicou a figura da semínima, você trabalhou o ritmo dela internamente, né, corporalmente falando, né, fazendo a aluna sentir o ritmo, batendo palma, né, usando o corpo, né, batendo copos. Você fez uma atividade de fixação pintando ou produzindo com barbante, com lápis de cor, com massinha, com algodão, lantejoula, seja lá o que você decidiu. Você já colocou a aluna no instrumento e teve contato com o método para ela
enxergar, para ela localizar, para ela já ter um contato e saber, tipo, nossa, então, né, é assim. E não levar aquele choque de quando for pro método ter dificuldades, você tá entendendo? Para ter um contato e um incentivo a mais. Porque muitas vezes a aluna demora para chegar no órgão, e isso vai desanimando. Você tá entendendo? Então, essa aqui é uma sugestão do que você pode trabalhar na sua primeira aula, aplicando o nosso mapa do progresso milagroso, tá? Muito bem. Na sua segunda aula, o que você pode trabalhar? Vamos lá, sugestão, tá? Se possível, não é uma obrigação, se possível, uma pequena revisão do que você viu na aula anterior, porque o aluno pode esquecer, né, em 7 minutinhos ali do que você viu na aula passada, e aí você vai apresentar para ela a pauta. Você não precisa falar o pentagrama, que vem de penta e o grama, é básico. Pauta, o que é pauta? É o conjunto de 5 linhas e 4 espaços, ponto, acabou. É só isso, dependendo da fase da criança, né? Lembra que eu tô falando de criança aqui. Criança não precisa falar de termos técnicos. Criança é criança. Para você entender sobre criança, nós estudamos Piaget na mentoria, tá? Na mentoria, ela é um curso intenso, duração de 6 meses. Aqui não é um curso intenso, é extenso, né? Aqui é um curso mais prático, rápido e objetivo, ok? Então vamos lá. É lá que as notas que ainda não aprendemos moram. Você vai fazer uma coisa básica. Então, as notinhas que a gente ainda não aprendeu moram lá no pentagrama, que é esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços, tá? E aí você pode produzir um pentagrama com ela na cartolina, recorte e cole, com barbante. Você pode usar a sua criatividade. As linhas e os espaços são os quartinhos das notas, e você vai fazendo contação de histórias, porque criança, eles têm imaginação e eles aprendem muito mais nessa fase, com isso, com imaginação, com contação de histórias, tá? Dentro dessa casinha moram os pais das notas, eles têm papai e mamãe, que nós vamos aprender hoje, que é a clave de sol e a clave de fá, ponto, acabou. Você pode já ter o material produzido, uma clave grande, clave de sol e clave de fá, feito de EVA, de isopor, entendeu? Então, dentro da segunda aula, o que você fez? Você apresentou o pentagrama, né, a pauta, a clave de sol e a clave de fá. E a atividade sugerida: vai desenhar a pauta com barbante, com massinha, com tinta, cartolina, lantejoulas, com o que você achar melhor. Passe o tracejado em cima das claves, cole com as lantejoulas em cima das claves, cole com o algodão. Você vai decidir o que você pode fazer, certo? É isso. Se você adquiriu o plano de aulas, né, lá, as atividades, você já tem um material pronto que você pode usar, né? Então, é isso. Uma sugestão aqui de que você pode usar na segunda aula. Sugestão da terceira aula: comece com uma revisão sobre pauta, as claves, a figura que ela já aprendeu, que foi a semínima. Você vai recordar como é o ritmo da semínima e como é tocar esse ritmo, tá? E hoje nós vamos reconhecer a primeira notinha. Olha, nós vamos conhecer, né? Conhecer a primeira notinha. Aqui, eu coloquei aqui, tipo, a primeira notinha é a nota dó, e aí você vai mostrar que ela mora aqui nessa linha, né? Mas assim, se você acha que a criança, que é muito difícil para ela aprender a nota dó, até porque a nota dó ela mora fora da pauta, né? E na aula passada você apresentou a pauta, e a nota dó já entraria no assunto de notas suplementares. Então é interessante você apresentar alguma nota que mora na pauta. Então você vê qual a nota: sol, mi, ou fá, enfim, você decide. Aqui eu usei como exemplo a nota dó, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos conhecer a nota dó que mora aqui, e você escolhe qual nota você vai apresentar, viu, professora? Muito bem. Agora, nós já sabemos que essa nota mora na casinha chamada pauta e mora no quartinho que fica na primeira linha, no segundo espaço. Você vai decidir, ok? E qual vai ser a atividade sugerida? Caça as notas. Nós vamos encontrar todas as notas que você decidiu, professora, no meu caso aqui nota dó, todas as notinhas dó que estão usando o vestidinho preto, que é a semínima, e circular.
que vai acontecer? Nesse caça às notas, é como se fosse um caça-palavra, sabe? Nesse caça às notas, vai ter lá a nota dó em formato de semibreve, de mínima, com outras figuras que ela não aprendeu ainda. E a ideia é fazer ela procurar a nota dó que esteja em semínimas, entendeu? E circular, tá? Após isso, ou seja, feito isso, você vai apresentar a pausa da semínima e vai explicar o motivo dessa pausa. Para que serve a pausa da semínima? Então, ela fez uma atividade, né, e vai explicar para que serve a pausa da semínima. Como eu vou explicar isso, professora Gislaine? Olha, você pode explicar, por exemplo, que a semínima, ela estava fazendo muita bagunça e aí os pais dela, que é a clave de sol e a clave de fá, brigaram com ela. E aí colocou ela de castigo. Então, toda vez que ela fazia bagunça, aparecia pausa. Então, por isso, aí você ainda acrescenta, por isso que a gente não pode fazer bagunça, porque senão os nossos pais colocam de castigo. O seu pai põe você de castigo, Laura? Aí você ainda interage com a criança. Ela vai falar sim, ou então não. Se ela tiver irmão, ela vai falar, o meu irmão fica. E a imaginação vai além. E você fala, então toda vez que aparecer uma pausa, significa que a semínima está de castigo. E aí você vê em algum método, seja no volume 1 ou qualquer outro que você queira trabalhar, se tem pausa de semínima, pede para ela circular, sabe? Vai soltando a sua imaginação. Olha quanta coisa já te passei aqui nesta aula do Mapa do Progresso, tá? E aqui agora vamos para a aula de número 4, que seria aqui, né? Olha só. Na aula de número 4, você vai fazer uma revisão, fazendo uma atividade de ritmo da semínima, por exemplo, recordando a nota que você estava ensinando para a aluna. Aqui no meu material, por exemplo, era uma nota dó, né? Mas você vai usar a nota que, né? No seu exemplo, no seu planejamento aí. E aí você vai revisar a nota que você estava explicando para a aluna, a pauta, né? Aprendendo a pausa da semínima, tudo que você já tinha ensinado para ela. Aí você vai contar, né, que a semínima está fazendo bagunça, os pais, isso que eu já te expliquei. Então, toda vez que a pausa aparecer, a semínima fica em silêncio, ok? É isso. E uma atividade sugerida, circule nos estudos do volume 1 ou em qualquer outra partitura as pausas da semínima. Agora nós vamos tocar as semínimas e sempre que aparecer as pausas, precisamos ficar em silêncio. Então, você já vai trabalhando isso com a aluna. Muito bem, conclusão final do primeiro mês, professora, presta atenção. Quando você coloca isso no papel, você fica boba, você fica assim de boca aberta. Olha só, em um mês, em apenas 4 aulas, foram trabalhados a figura da semínima e a pausa dela, trabalhou ritmo, trabalhou pentagrama, as duas claves, apresentou a clave de sol e fá, a nota, aqui eu coloquei nota dó, mas vai ser a nota que você escolher trabalhar, atividades de fixação e revisões, eu não coloquei aqui, mas também tem coordenação motora, porque na hora que você faz o ritmo, né, coordenação motora, e a aluna já é capaz de reconhecer o que foi trabalhado nas partituras apresentadas, então ela sabe que se ela olhar uma partitura, ela já sabe onde é a semínima, né, a pausa da semínima, ok? E a aluna já teve contato com o instrumento no primeiro mês e assim ela não fica desmotivada por esse motivo. Você tá entendendo como é diferente? Pois é, mas não tem... Aqui, ó, já entrei no segundo mês. Então, se você é uma professora que está começando, olha, você pode usar o meu planejamento, por exemplo, tá? Para te ajudar. Eu fiz para o segundo mês também. Vamos ver qual seria o segundo mês aqui, ó. Referência de outubro. O que você pode passar na primeira aula de outubro? Você pode fazer uma revisão rápida de tudo que foi explicado no primeiro mês, tá? Vai continuar trabalhando o pentagrama, só que agora você vai apresentar mais 2 notas. E aí você vai escolher qual nota você vai trabalhar, tá? Faz uma atividade de fixação, exemplo, encontre no labirinto ou na cruzadinha as notas que foram trabalhadas, exemplo, nota do, ré e mi, isso aqui é um exemplo, mas você vai escolher e vai definir aqui quais são as notas que você está trabalhando com o seu aluno. Outro exemplo de atividade que você pode produzir, né? Circule na lição X do método Y, por exemplo, né? As notas que você já aprendeu. Aqui eu coloquei como exemplo, né, o volume 1, mas não precisa ser este exemplo que eu estou usando aqui, tá? Você pode usar outros recursos, ok?
Na aula de número 2, na sua segunda aula do mês, você vai fazer uma revisão da última aula. Sempre faz uma revisão da última aula, tá? E aí você vai apresentar o teclado ali do órgão, né, para a aluna, ou um tecladinho que você possa fazer até mesmo na cartolina ali, né, e localizar onde ficam as notas que ela já viu no pentagrama, só que no teclado. Você pode apresentar tanto no papel ou quanto direto ali no órgão. E manda ela localizar. Agora vamos aprender onde fica, por exemplo, a nota Dó. E aí manda ela tocar. A nota Dó fica sempre aqui. Então mostra pra mim onde fica todas as notas Dó no teclado. Aí manda ela tocar. Pronto, pra ela localizar isso, tá? Porque são muitas teclas, né? Então ela já vai se familiarizando. E sugestão de atividades, utiliza lá os planos de aula infantil, ok? É aquele que tem a sugestão junto com o método FPI que você pode adquirir, tá bom? Na terceira aula, revisão sempre da última aula e aprendendo, por exemplo, a figura da colcheia, que são as figuras básicas que a gente aprende, né, iniciais. Você vai explicar, por exemplo, para a aluna que a semínima, ela estava se sentindo muito sozinha, coitada da semínima. E aí ela precisava de uma irmã gêmea. Foi aí que nasceu a outra metade dela, que é a colcheia. Então, quando elas estão juntas, se chamam colcheias, por exemplo. E aí, como que é o ritmo da colcheia? Aí você vai mostrar e vai fazer atividades de fixação, tá? Pode ser as mesmas que você já fez quando estava explicando sobre a semínima, só que agora de uma forma adaptada, usando as figuras das colcheias, certo? Na quarta aula, você vai fazer sempre a revisão da aula anterior e vai aprender a ler mais 2 notinhas no pentagrama e localizando novas notinhas no teclado, além de recordar aquelas que a aluna já sabe, ok? Conclusão, né? Acabou o segundo mês, então vamos ver o que foi trabalhado. Foram trabalhados 4 notinhas novas no pentagrama, né? Ou seja, leitura de notas, ela tá aprendendo, totalizando aí quantas notas, né? 5, 7, 9, quantas você já trabalhou? Exercícios de fixação de leitura de notas, conhecendo as notas no teclado, conhecendo a figura da colcheia, certo? Vamos lá, terceiro mês, iniciando aí o mês de novembro como referência. Primeira aula, revisão geral de tudo. Você pode fazer uma revisão geral de tudo e pode ficar só nisso na primeira aula. Você decide. Aqui é só um exemplo. Se quiser aplicar uma provinha, aqui é interessante também, você decide, você é a professora, você conhece a sua aluna e a necessidade dela, tá? Caso você não queira, você vai seguir o plano e vai continuar apresentando as demais notinhas no pentagrama, as figuras, tá? Porque ela precisa praticar mais a leitura de notas, né? A sua aluna. Então, apresente a figura da colcheia, a sua pausa, ou a semibreve, a mínima, tá? E em seguida, se ela já tiver preparação, você vai iniciar com o volume 1, mas é assim, não sei se você observou, mas o volume 1 ele só trabalha essas figuras iniciais, né? Semibreve, semínima, colcheia e etc. Então, é isso, tá? Aqui foi um exemplo do nosso mapa do progresso, ok? Então, é exatamente isso que ele nos dá, esse direcionamento, tá? Esse direcionamento. Agora que você já entendeu o que é o nosso mapa do progresso, agora que eu já te expliquei sobre o mapa do progresso, o que você vai fazer? Você volta lá no desafio, onde eu falei que você vai criar o mapa do progresso, e agora sim você vai criar o seu mapa do progresso com base em tudo que eu te expliquei aqui. Ah, professora, eu travei. Você vai travar. Eu fiquei perdida. Você vai ficar perdida, porque você não tem experiência em fazer isso. É a primeira vez que você vai fazer, tá? Se você quiser dar sequência no que eu fiz aqui, fica à vontade, tá bom? É assim mesmo. E você conhece a sua aluna. Professora, não tenho aluna. Imagina que você tenha, tá? Professora, eu já tenho uma aluna. Você conhece a sua aluna. Como você faz? É desse jeito que você vai fazer o seu mapa do progresso, tá bom? Tudo que eu expliquei aqui foi uma sugestão do que você pode fazer. Ah, professora, eu apliquei e não deu certo. É assim mesmo. A gente faz o mapa do progresso, não significa que ele vai dar certo. Você tem que fazer adaptações. Lembra que eu falei? Os alunos, eles não são robozinhos. A gente faz o mapa do progresso, ele é um guia. Ele vai nos deixar ali, próximo do lugar, né? Às vezes vai ser 100%, às vezes não.
E aí você pode modificar algumas coisas, adaptar outras, ok? Agora sim, fique à vontade para criar o seu mapa do progresso. E compartilha, que eu quero ver e acredito que o grupo também, certo? Um beijo para você, arrasa nas suas aulas. Até coloca em risco a confiança que elas têm em você. São erros comuns, mas que quando corrigidos mudam completamente. Então vamos ver, Bruna, explica aqui para nós o seu método FPI, seu mapa do progresso. Atualmente não estou dando aula, é um desejo que eu tenho no coração e me perguntei ao Senhor por onde eu começava e conheci o método FPI. Que bom! Você bastante coisa. Eu fico feliz. Eu mapa do progresso e eu criei uma persona, uma música de mais ou menos uns 13 anos, para conseguir desenvolver esse mapa do progresso. Ok. Bom, eu tirei base do que a professora disponibilizou e eu editei algumas coisas porque eu acredito que uma criança de 13 anos já absorve mais conteúdo do que, por exemplo, uma criança de 6 anos que vai precisar de um tempo a mais. Com certeza. Coloquei as informações iniciais, então dei o nome de plano de aula musical, coloquei o nome da aluna, o mês de referência, os dias que teremos aula, o horário, o nível de iniciante, o objetivo do mês, que vai ser ter uma apresentação, uma orientação e os conceitos básicos do órgão, da música. E aqui a separação das aulas, né? Então, apresentação, orientação, primeiros conteúdos, avanço e fixação, a continuidade do conteúdo e, por fim, o encerramento daquele ciclo. Quanto à estrutura das aulas. Para a primeira aula, é importante que os pais estejam juntos para a gente conseguir conversar com o aluno e com eles. Se tem instrumento, se não tem, qual a disponibilidade de horário de estudo na semana, a importância da aluna, né? Estudar em casa, da família, ajudar, incentivar. Fazer toda essa conversa, né, que é um pouco extensa, colocar na agenda da aluna. Tudo isso também, deixar marcadinho pra ela, colocar o programinho que a igreja exige, quantos estudos, vamos colocar um método a mais, no dicionário também, e assim a gente vai, conforme for passando, e eliminando aquelas coisas, né? Então vai dar um sentimento de a primeira fase está passando, e fica um acompanhamento interessante pra aluna e para os pais. No final da aula é bacana colocar ela direto no órgão, conhecer, dar o instrumento, se posicionar, articulação da mão, assim ela já vem preparada para a próxima aula. E a gente vai evitando algumas manias, né, que podem acontecer nesse momento inicial com o instrumento. Bom, para a segunda aula, a gente faz uma revisão rápida, vai conferindo se aquela postura, a articulação tá batendo no que a gente aprendeu na primeira aula, começa a apresentar as primeiras figuras musicais, faz um exercício rítmico e vamos progredindo aos pouquinhos, deixando uma lição de casa, reforçando, né, o assunto, para ela fazer atividade tanto na aula quanto em casa sem pesar. E aí a gente acompanha na terceira aula. Então, quando a gente se reencontra, a gente já sente, assim, a gente consegue progredir mais um pouquinho, vamos conversar sobre pauta. Clave de sol, clave de fá, eu consigo inserir agora já mais algumas notas musicais, fazer uma leitura simples, exercício rítmico agora com o metrônomo, para não causar estranheza, já é alguma coisa familiar que ela já tem feito, mas adicionar o metrônomo para eu conseguir praticar em todo momento, desde o começo, já com o metrônomo. Trabalhar o dedilhado, então já vai no órgão, mais uma vez. Mesmo que não esteja lendo ainda as notas, ou já apresentando ali a posição no órgão, então ela já vai tendo esse contato, dando um incentivo bom para a aluna. Na quarta aula a gente faz uma revisão mais uma vez, ver se a aluna consegue progredir mais um pouquinho no conteúdo, vai seguindo, e apresentar uma peça do programa mínimo. Apresentar, explicar como é que funciona, e então pedir para que na quinta aula ela traga, faça uma apresentação. A gente poder encerrar esse ciclo com uma peça já tocada, vamos gravar isso, deixar formalizado, olha que gostoso nesse mês, tudo que a gente aprendeu, você finalizou já tocando alguma coisa. Acho bacana, então realmente depois dar o feedback, explicar tudo direitinho. Olha que interessante, a sua expressão, isso é algo que eu vou comentar ainda na nossa aula final, depois pós-correções, mas a forma como você se expressa diz muito sobre você e sobre como será o seu aluno, né? E a forma como você falou aqui, olha, não sei o que, vamos fazer assim, 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 isso faz total diferença, muita diferença, mas isso é um assunto para eu comentar depois. Vamos seguindo aqui. E se preparar para o próximo mês. Conforme a aluna for progredindo, e a gente foi eliminando aquilo que foi acordado, né, de estudar, pode programar uma apresentação, um teste, né, bem simples, nada muito elaborado, mas será que a gente vai trabalhar uma música que você goste para apresentar, ou então de 10 estudos aqui do programa mínimo da igreja, você vai trazer, estudar na aula, eu vou pedir uma aleatória, entre 1 a 10, estudando exemplo, né, e trabalhar isso já na cabecinha dela e fazer um reforço de tudo aquilo que foi estudado naquele programa mínimo antes da gente passar para a próxima etapa. Por fim, mas não menos importante, quero falar sobre o tempo sugerido. Como eu ainda não dou aula, sinto que aqui tem um ponto-chave. Se for necessário recalcular a rota, ajustar alguma coisa com a aluna, vai sair daqui, né? A professora não vai ficar perdida e vai passar segurança para a aluna. Muito bem, gostei da sua frase. Como as aulas começam com uma pequena revisão, aqui a gente vai conseguir sentir se essa aluna conseguiu progredir bem, se ela conseguiu absorver o assunto, se Exatamente. algo a mais, uma curiosidade, um interesse, ou então se, por
poxa, acho que esse assunto precisa ser reforçado, trabalhar um pouquinho mais, ou então, eu acho que ela não compreendeu, vou precisar apresentar de uma forma diferente para melhor compreensão. Exatamente. Se a aluna não está compreendendo, cabe a nós, professores, trocarmos a forma de explicação para ela, né, para que ela absorva o conteúdo e que, de fato, nós possamos atingir o nosso objetivo. E o professor tem que ter essa visão. A aluna não está entendendo. Será que não é a sua forma de explicar? Muda a didática, muda a forma. Procura novas formas de explicar. Seguindo daí, acredito que seja importante começar com a parte teórica, exercícios rítmicos, coisa que as alunas às vezes querem pular, mas é de extrema importância. Então já mata essa parte no começo da aula. Seguindo então para a parte prática que elas tanto amam, né? Sim. 5 minutos, uma meia hora. E depois, para finalizar essa aula, sempre com o feedback da própria aula e deixar uma lição, alguma coisa para a próxima aula, deixar tudo explicadinho. Porque às vezes a aluna termina a aula e não sabe direito o que precisa ser feito. Exatamente. Já aconteceu comigo e não é bacana, né? Exatamente. Muitas das alunas, elas são perdidas. Acaba a aula, mas ela tá ali no fantástico mundo de Bob. Não sabe o que é pra fazer. Então a gente tem que reforçar. Aí por mais que você, professor, pense assim, mas eu já falei, eu já expliquei. Mas aluno sempre é aluno. Tá pensando ali na morte da bezerra. Aconteceu outras coisas, então tem que reforçar. Esse é o nosso trabalho. Então já fica aqui o lembrete pra mim. Deus abençoe a todas. Amém. Muito bem. Suelen. A paz de Deus, irmãs. Amém. Eu vou explicar o meu mapa do progresso. Ok, queremos ouvir. Primeiro, a estrutura do mapa do progresso. Aham. O mês é de setembro. O nível da aluna é o volume 1, estudo 26, eu acredito que intermediário. Sim. O número das aulas por mês são 4. 4 aulas por mês. A duração da aula é de 60 minutos. O meu nome é Suelen, então professora Suelen. A aluna é de Emily e a idade dela é 10 anos. Ok. O primeiro objetivo do mês é apresentar para ela o estudo 26, que é o estudo que ela está. Ela vai estudar mãos separadas, observar dedilhado, recursos de dedilhado, respirações, o metrônomo na mínima, na máxima. E se possível, ela vai passar o estudo 26 no final do mês, eu já explico o 27. Isso se ela conseguir, mas ela é bem inteligente, acredito que ela consegue. Continuando o primeiro mês, né, que eu estudo 26, volume 1. Na aula 1, como ela é ainda criança, mas bem inteligente, eu vou ensinar para ela primeiro a mão direita do estudo 26. Ela vai observar dedilhados, recursos de dedilhados, de tornelo, respirações, proporções das figuras. E se possível, ela já coloca metrônomo para tocar tanto a mão direita. No caso, ela tá a mão direita, né? Certo. Então, se possível, ela já coloca o metrônomo para tocar a mão direita. Na aula 2, eu vou explicar pra ela, ela vai tocar para mim o estudo 26, mão direita, que foi o que ela tinha treinado aula passada. E aí, se tiver tudo certinho, eu vou observar e tudo. Se tudo que eu tiver explicado ela estiver conseguindo, eu já vou explicar a mão esquerda, do estudo 26. Na terceira aula, que é a aula 3, eu vou pedir para ela tocar a mão direita, observando tudo. Vou pedir para ela tocar a mão esquerda. Se tiver tudo certinho, proporções das figuras, respirações, ritornelos, dedilhados, então eu vou explicar para ela como juntar. No caso do estudo 26, ele tem a mão direita